Olá você, salve, salve, que beleza, que bom que você está aqui, que bom que você vem acompanhar mais um conteúdo de matemática, mais uma apresentação. E hoje nós vamos falar sobre problemas resolvidos de MMC e MDC. Bom, vamos colocar em prática alguma daquelas ideias que nós já aprendemos, que nós já vimos, tá bom? Para deixar de uma maneira bem clara como é que você pode usar esse tipo de situação, esse tipo de aprendizado, tá bom? Em situações do dia a dia, situações que com certeza você pode verificar, tá bom? Então, vamos supor, vamos fazer de conta que você trabalha numa empresa, numa engenharia, a esquadra inicia e nessa empresa foi pedido para você resolver três projetos, três probleminhas, tá bom? Que você deve entregar na próxima semana ou num período bem próximo, tá bom? Então vamos fazer de conta que o nosso primeiro projeto, seu primeiro projeto é esse aqui, olha. Construir uma grande avenida que deverá ter postes de iluminação a cada 24 metros e cestos de lixo a cada 30 metros. Tá bom? A ideia é a seguinte: se a iluminação e os cestos forem colocados juntos em um mesmo ponto, a que distância essa configuração voltará a ocorrer? Tá claro o probleminha como é que é aqui? Então você tem uma avenida, nessa avenida você vai ter postes de iluminação e cestos. E você vai colocar ao longo dela da seguinte forma. Olha só que bacana, olha só como o desenho ajuda a você resolver seu problema. Olha só como um desenho, um esquema bem desenhado, tá certo? Faz com que você tenha uma visão geral do problema, faz com que você identifique melhor os elementos que você precisa para resolver ele, tá bom? Então você tem uma estrada, uma avenida como essa, você tem postes de iluminação, você tem lixos, cestos de lixo que devem ser colocados da seguinte forma. Percebeu? A partir de um ponto inicial você coloca os dois elementos juntos, poste de iluminação e o cesto de lixo, ok? O cesto de lixo é colocado a cada 24 metros. O poste de iluminação é colocado a cada 24 metros. Então você tem partindo do zero este poste aqui no 24, 48, 72, 96, 120, tá bom? E adiante. Para o cesto de lixo, partindo do ponto inicial, junto com o poste de iluminação, você tem o que? 30, 60, 90, 120 e adiante. Perceba que tanto o poste quanto o cesto de lixo obedecem o que? É uma tabuada. Tabuada do 24 e a tabuada do 30. Olha só, a tabuada de 24 para o poste de luz e a tabuada de 30 para o cesto de lixo. Percebeu? Olha só que interessante. Então, claramente, se você prestar atenção, só pela configuração do desenho, só pelo traçado que você fez, se você for bem caprichoso, caprichosa, você vai verificar que a solução, olha só como ela já aparece imediatamente. É só você seguir as condições do problema, olha só como você já consegue tirar a solução do problema. Perfeito? Bacana? Mas se esses números forem muito grandes, né, fica impraticável você trabalhar uma situação como essa no traçado, no desenho. Portanto, matematicamente, como é que você resolveria esse problema? Ele é claramente um problema de que tipo? De MMC. Percebeu? Se você tem a tabuada de 24, se você tem a tabuada do 30, a partir do ponto inicial onde você tem os dois elementos, depois de quanto tempo eles estarão juntos novamente? É um probleminha clássico de MMC. Sendo assim, como é que você calcula o MMC de 24 e 30? Ora, você recorre, tá certo? Aquela ideia de decomposição em fatores primos, só que simultaneamente, percebeu? Só que de uma forma simultânea. Muito bem. Então como é que você faz isso? Muito simples. Vamos escrever o 24 e o 30. Nós vamos escrever o 24 e o 30. Em seguida vamos dividir esses dois números pelo primeiro primo. Você sabe com certeza é o 2. Muito bem. Vamos fazer as continhas? 24 por 2 é 12. 30 por 2 é 15. E vamos agora verificar o seguinte, com que podemos dividir 12 e 15. Vamos testar o 2 ainda? Vamos lá. 12 por 2 dá 6. 15 por 2 não consigo dividir. Torna a repetir. E agora eu verifico. 6 e 15
para quem eu posso dividir ainda? Vamos testar o 2, vamos verificar se o 2 funciona. 6 por 2, 3. 15 por 2 eu não consigo, repito. E verifico qual é o próximo número primo, que é interessante dividir. Com certeza é o 3, porque 3 com 3 dividido é 1. 15 por 3 é 5. Muito bem. Quem é o próximo número? É 5. Percebeu? Como nesta coluna já se encerrou no 1, aqui terminamos, resta terminar essa. 5 por 5, se a gente fizer a continha bonitinho, é 1. Tranquilo? Beleza? Olha só que interessante. Então você decompôs simultaneamente 24 e 30, achou essa série de fatores, percebeu? E agora como é que nós calculamos o MMC? É simplesmente pegar esses fatores e multiplicá-los. Tranquilo? Então, não requer prática nem tão pouca habilidade, nós multiplicamos 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? Nós sabemos que é 2 elevado ao cubo, vamos multiplicar por 3 e vamos multiplicar por 5. Percebeu? Bacaninha? Tá bom? Se você fizer essa continha, você vai encontrar, vai calcular em 120. Muito bem? Tranquilo? Então, recapitulando, é só você fazer a decomposição simultânea, perfeito? Encontrar os números, os fatores primos referente a essa decomposição, fazer o produto entre esses fatores e você vai descobrir o número 120, que representa o quê? Representa a que distância essa configuração vai tornar se repetir. Perfeito? Bacaninha? Olha só como o probleminha de matemática pode ser resolvido de uma maneira elegante, uma maneira bacana e legal de se compreender. Tá certo? Tá joia? Olha que legal. Muito bem. Então a resposta é depois de quanto? 120 metros. Tá claro? Ficou bacaninha esse problema? Sem grandes dificuldades, não é? Olha só que interessante. Muito bem. Então esse primeiro projeto já foi. Vamos agora então abordar, trabalhar o segundo projeto, que é o seguinte. Olha, terreno. Perfeito? Vamos ver o que é que se diz a respeito deste terreno. Muito bem. Terreno retangular tem 384 metros de comprimento, 384 metros de comprimento por 112 de largura. Ele deve ser cercado por árvores que serão plantadas a igual distância uma das outras. Muito bem. Qual é a pergunta? Qual é o projeto que você precisa resolver? Qual o número de árvores necessárias se plantarmos uma árvore em cada canto? Muito bem. A exemplo do problema anterior, se você fizer um desenho, ele ajuda muito na resolução. Portanto, nós temos aqui um terreno retangular de 112 por 384. Em cada canto você vai plantar uma árvore, tá certo? E o projeto pede para você calcular o número de árvores que você vai precisar para cobrir a cerca, de forma que cada árvore tem uma distância entre elas, tá bom? Muito bem. Então, que tipo de problema é esse? Veja bem, se é um problema que você tem que distribuir árvores por um terreno, se você tem que dividir de forma que cada uma delas tenha a mesma distância, é um problema de máximo divisor comum, um problema de divisão. Muito bem, uma divisão entre esses dois números, 384 e 112, que são as dimensões dadas. Logicamente, se é um problema de MDC, com certeza você tem que saber dividir, não é? Muito bem, só para relembrar você, olha só que interessante. Esse aqui é o famoso algoritmo da divisão. Aqui é o dividendo, este é o divisor, aqui é o quociente e este aqui é o resto. Percebeu? Tranquilinho? Bacaninha? Com certeza você sabe dividir, você conhece bem o processo de divisão por chaves. Muito bem. Então, resta nos saber como é que nós calculamos agora o máximo divisor comum. Por um processo muito rápido, muito simples, usamos esse esquema aqui. Com certeza você já ouviu falar. Esse aqui é o famoso algoritmo de Euclides. Muito bem, com certeza você conhece esse camaradinho aqui. Bom, então como é que nós fazemos? Vamos dividir o número maior pelo menor, 384, nós vamos dividir, tá certo? Por 112.
Muito bem. Nessas horas eu sei que você sabe dividir, eu sei muito bem que você sabe usar esse processo, mas vamos usar a calculadora, ela vai nos ajudar nesse ponto. Muito bem, vai facilitar. Perfeito? Vamos ganhar um pouquinho de tempo. Muito bem. Então vamos lá. 384. Nós vamos dividir por 112. Muito bem. Nós vamos dividir por 12. Fazendo a continha, nós encontramos 3 e alguns quebrados. Se você está tratando de algoritmo de Euclides, os números que você tem que colocar em cada célula são números inteiros. Portanto, vamos colocar o número 3. Tudo bem? Então, o primeiro número inteiro que nós vamos colocar aqui é o 3. Muito bem. Até aqui, tudo jóia. Como é que nós vamos fazer agora para achar o resto? Para achar o resto agora, eu vou ensinar um truque bacana para você. Vamos precisar novamente da maquininha. Perfeito? E vamos fazer o seguinte, acompanhe comigo, presta atenção. 384 menos 112 vezes 3, tá certo? 112, ok? Vezes quem? Vezes 3. Fazendo a continha, olha só o resto que nós achamos, 48. Então o resto, você sabe, escrevemos aqui. Tudo bem? Então, recapitulando, nós dividimos 384 por 112, achamos o valor 3, quociente 3, e o resto 48. Tudo bem? Esse resto que nós já achamos aqui, nós colocamos no seguinte quadrinho, é o próximo divisor. 48 agora é o próximo divisor. Vamos então dividir 112 por 48. Então, pegamos a calculadora de novo, bonitinho. Vamos dividir 112. Nós vamos dividir por 48. Então, 112. Errei aqui, vamos voltar. Tem número a mais ali. 112 dividido só por 48. Muito bem, fazendo a continha, 2 e uns quebradinhos. Perfeito? Bacana? Como eu sempre falei, vamos pegar a parte inteira. Então nós vamos escrever aqui de quociente quem? O número 2. Tranquilo? Vamos ver agora quem vai ser o resto aqui. Vamos fazer como agora? Vamos fazer exatamente o processo anterior. 112, nós vamos pegar 112. Perfeito? Olha lá. Vamos subtrair quem? 48 vezes 2. Se você fizer a continha bacaninha, olha lá, 16. Então vamos anotar o 16 como o resto. Tranquilo? Então, recapitulando, dividimos 112 por 48, calculamos 2 de quociente e o resto sobra 16. Este número vai se tornar então o nosso próximo divisor, 16. Tranquilo? Então vamos dividir agora 48 por 16. Então vamos lá, maquininha de novo. Nós vamos pegar 48, vamos dividir por 16. Opa, 3. Ó, exato, hein? Se deu esse número exato, significa que a divisão foi perfeita. O resto é 0, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 3 e o resto é 0. Tranquilo? Se você fizer a conta direitinho, você vai verificar que é 0. Então dividimos 48 por 3, o resultado é 16 e o resto é 0. Se chegou no 0 aqui, significa então que o nosso máximo divisor comum desses dois números, quem é? É o 16. Perfeito? Então, nós já sabemos então que o máximo divisor comum
que o máximo divisor comum de quem? De 384 e 112, quem é? Acabamos de fazer a conta e nós achamos 16. A grande pergunta é, o que esse 16 é? Esse 16 é a distância que cada árvore vai ficar uma da outra, percebeu? Olha só que legal, olha só que bacana. Então essa aqui vai ficar a distância de 16 metros. É lógico que tem outras árvores aqui, mas você tem que intuir o seguinte. Cada árvore vai manter uma distância uma da outra de quanto? De 16 metros. Olha só que legal, cara. Olha só que bacana. Você percebeu a ideia? Muito bem. Agora, como é que você calcula o número de árvores que você vai colocar em torno desse terreno aqui? É muito simples. Você vai fazer o que? Vai pegar o perímetro todo, vai calcular todo esse comprimento que nós chamamos de perímetro desse terreno, vai dividir por essa distância, que é entre uma árvore e outra, e você vai descobrir logicamente o número de árvores que você vai precisar. Percebeu? Simples assim. Então a gente precisa calcular o perímetro agora. Então, como é que nós calculamos o perímetro de uma figura retangular? Simplesmente somamos as medidas do comprimento e da largura. Percebeu? Então, vamos somar este comprimento mais este comprimento. Então, vamos lá? É 384. Nós somamos com 112. Mas repare que você vai somar uma vez aqui e vai somar outra vez aqui, olha. Então, na verdade, você está somando duas vezes. Percebeu? Esse mais esse mais esse. Percebeu? Então, são uma soma em que você tem que fazer ela duas vezes. Portanto, vamos passar um parênteses aqui. Vamos passar um outro parênteses aqui. E vamos multiplicar por 2. Percebeu? Ficou clara a ideia? Como você tem que somar duas vezes, vamos multiplicar por 2. Muito bem. Então, vamos fazer na maquininha. Vamos abrir um parênteses. Vamos escrever 384. 384. Vamos somar com 112. 112. Vamos passar um parênteses. Vamos multiplicar essas quantidades por quanto? Por 2. Perfeito? Tranquilo? Se você fizer a continha, opa, tem um pouco, sinal demais não foi aqui, meu Deus do céu, nem parece que eu sei digitar as coisas, né? Fugi da escola mesmo, nossa senhora. Vamos lá, vamos com calma. 384, faltou o sinal de mais, mas, olha lá, até aprender, uma hora você aprende, ainda estou em treinamento. 112, muito bem, você passa um parênteses, confere, não está faltando nada. Vamos multiplicar essa soma por 2 e agora sim, 992. Portanto, esse aqui é o perímetro do nosso retângulo, 992 metros. Muito bem, metros. Então esse aqui é o perímetro. Pegamos o perímetro, dividimos pela distância entre as árvores e nós vamos achar então o número de árvores, certo? Tranquilo assim, simples assim. Vamos pegar 992, vamos dividir por 16, tranquilo? E a gente vai calcular agora o número de árvores que a gente vai precisar para esse projeto. Pegamos esse número, vamos dividir por 16. Vamos dividir por 16, olha lá que bonito, que bacana. Deu 62. Então, pessoal da engenharia, 62 árvores. Então, olha só que legal, olha só. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Quantas árvores, qual o número de árvores necessárias? Então, 62 árvores vão ser necessárias. Percebeu que bacana? Então olha só, um projetinho como esse, simples e tranquilo, de um terreno, você acabou de calcular o que? Quantas árvores você vai precisar e a que distância cada uma vai ficar uma da outra.
Tranquilo, legal, tá vendo? Olha só, probleminha simples, tranquilinho, bacana. E o segundo projeto já está resolvido. A esquadra ICIA agradece. Muito bem, muito bem. Vamos partir para o próximo problema, próximo projeto. Esse aqui se refere ao estoque. E diz o seguinte: você tem 3 rolos de arame farpado que tem cada um deles as seguintes medidas: 168 metros, 264 metros e 312 metros. Muito bem. Você tem que pegar esse rolo, esses 3 rolos, e dividir em partes de comprimentos iguais. Muito bem. Então você vai pegar cada um desses rolos, de cada um com essas medidas diferentes, vai dividir em partes de comprimentos iguais, de maneira que cada parte seja a maior possível. Tá certo? Qual é a pergunta do projeto? Qual o comprimento, olha só, qual o comprimento de cada parte e o número de partes que você vai ter que dividir esses rolos. Muito bem? Tranquilo? Ficou clara a ideia? Então você tem três rolos, você vai ter que dividi-los em partes de comprimentos iguais, tá? E vai ter que calcular o número dessas partes. Muito bem, muito bem. Se você tem que dividir, logicamente fica claro então que é um projeto de MDC, é um problema de MDC, máximo divisor comum. E quem? Da medida desses 3 rolos, Muito bem? Tá certo? Olha, então agora é só calcular quem? O máximo divisor comum desses 3 números. Vamos usar novamente a decomposição em fatores primos. Percebeu? Simultaneamente de 168, percebeu? 264 e 312. Muito bem. Por quem vamos começar? Vamos começar por 2, que é o primeiro fator primo. Muito bem. Então vamos dividir 168 por 2. 168 por 2, eu sei, já fiz essa conta, dá 84. 264 por 2 vai dar 182. E 312, olha lá, 312 dividido por 2 dá 156. Muito bem, olha só que interessante. Este divisor, este número primo, conseguiu dividir os 3 ao mesmo tempo? Conseguiu? Então vamos marcar ele, vamos assinalar ele, percebeu? Mais adiante eu vou explicar por que eu vou precisar dele marcado. Muito bem. Qual é o próximo número que pode dividir esses 3? Vamos testar o 2 ainda? Vamos lá. 84 por 2, 42. 132 por 2, 66. 156 por 2, 78. Bacana? Então olha só, consegui dividir essa série também por 2. Então eu vou assinalar esse número novamente, eu vou marcar ele novamente. Ele conseguiu dividir os 3. Muito bem. Agora resta quem? A outra série. Vamos ver se a gente consegue dividir por 2 ainda? Vamos lá. 42 por 2 dá 21. 66 por 2 dá 33. 78 por 2, 39. Interessante. Olha só. Este divisor, este fator, conseguiu dividir? Conseguiu. Então vamos assinalar ele, ó. Dividir os 3, perfeito? Vamos assinalar ele. Muito bem. A próxima série agora nós vamos dividir por 2? Não, não é possível. Então vamos dividir por 3. Muito bem. Então vamos lá, 21 por 3. Ai, tá boado, hein? Dá 7. 33 por 3 dá 11. 39 por 3 costuma dar 13. Muito bem. Repare que esse 3 ele conseguiu dividir esta série também. Muito bem. Então nós vamos marcar também. Agora repare que aqui você tem quem? Olha só, 7, 11 e 13 são números primos. Vamos apenas terminar essa continha com o mando figurino para deixar bem bonitinho. Vamos dividir por 7. 7 por 7 é 1. Muito bem, esta coluna nós já terminamos. Qual o próximo número?
Vamos abaixar ele. É o 11 e o 13. Não consigo dividir por 7. Vamos testar então agora o 11. 11 por 11 resulta em 1. 13 por 11 não consigo. Abaixo 13. Não consigo dividir por 11, mas consigo dividir por 13. 13 por 13 não requer prática, então pouca habilidade. Resulta em 1. Muito bem. Finalizamos todas as colunas e achamos essa série de fatores primos. Olha só que interessante, essa série de fatores primos. Muito bem. Agora você vai fazer aquela clássica pergunta: como calculo o máximo divisor comum desses três números? Muito bem. E aí vem aquela resposta que, devido à regra, diz o seguinte: para calcular o máximo divisor comum desses números, é só multiplicar os fatores primos que dividem simultaneamente a linha toda. Percebeu? Por isso que eu assinalei, olha só. Entendeu? Então, cada um desses fatores assinalados divide todos os três números de cada série. Tudo bem? Então é só multiplicar agora. 2 vezes 2 vezes 2. Você sabe muito bem que 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Vezes 3. Percebeu? Se você fizer a continha com calma, com cuidado e tudo mais, você sabe que você vai achar 24. Percebeu? 2 ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. Então, máximo divisor comum é 24. Mas o que é que esse número representa? Esse número representa o comprimento de cada parte que você está dividindo cada um desses rolos. Ó. Então, este rolo aqui de 168 vai ter tantas partes de 24. Este rolo de 264 vai ter tantas partes de 24. E este rolo de 312 vai ter tantas partes de 24. Muito bem, simples assim. Ok? Então, o comprimento de cada parte você já sabe que é, olha, qual o comprimento? 24. A primeira parte nós já respondemos. Tudo bem? Tranquilo? E a segunda parte do projeto do problema é quer saber o número de partes, ou seja, o número total de partes que você vai ter no estoque. Muito bem. Agora você vai ter que prestar atenção no seguinte: se isso é verdade, você tem que descobrir quantas partes desse rolo você vai ter, quantas partes deste rolo você vai ter e quantas partes deste rolo você vai ter. Como é que você faz? Simplesmente você divide todo o comprimento do rolo pelo comprimento de cada parte. Perfeito? Se você fizer isso, você vai tirar o número de partes que você tem que ter no seu estoque. Vamos fazer o primeiro e você vai entender melhor essa ideia. Pegamos o comprimento total, 168, nós vamos dividir por 24, certo? Vamos dividir por 24. Se você fizer essa continha bacaninha, com cuidado, fizer a divisão certinha, sem erro nenhum, quem você vai achar? Ora, você vai achar o 7. Então, olha só, são 7 partes desse rolo aqui, ó, com 24 metros. Muito bem. Agora você vai pegar 264, você vai dividir por 24. Muito bem. Quantas partes você vai ter? Se você fizer a divisão bonitinho, direitinho, como manda o figurino, 11 partes desse rolo aqui. Muito bem. O seguinte, qual vai ser? 312 metros. Você vai dividir por 24. E você vai ter quantas partes desse rolo? Exatamente 13. Reparou? Olha só. Olha que bacana. 7, 11 e 13. Não é por acaso, hein? Muito bem? Então, qual é o total de partes que você vai ter? Só você somar. 7 mais 11 mais... Opa! É mais 11 mais 13. Se você fizer a continha bonitinha, não requer prática nem tão pouca habilidade. Olha só, você vai achar 31 partes. Ok?
31 partes. Então olha só que legal, olha só que interessante. Você vai pegar esses 3 rolos, você vai dividir, tá certo? Em 31 partes e cada uma delas tem 24 metros. Olha só que interessante, olha só que bacana, olha só que legal. Percebeu a ideia? Ficou claro agora? Ficou bacana? Você dividiu cada um desses rolos aqui, tá certo? Em partes 7, 11 e 13, e cada uma dessas partes tem quantos metros? 24. Então, olha só, finalizando, olha lá que bacana, olha só que legal, 31 partes, beleza? Tem um comprimento e 24 metros. Bacana esses problemas, tá vendo só que legal? Olha só como aparentemente são problemas difíceis de se resolver se você não sabe essa técnica, se você não sabe esse conceito de MDC e MMC. Olha só, esse probleminha, este projeto da avenida, olha só como foi fácil de resolver aplicando o conceito de MMC. Os outros 2 problemas seguintes são problemas relacionados à divisão, a um máximo divisor comum. Neste projeto você tinha que saber o que? Número de árvores que você ia colocar em volta do terreno. E este outro projeto aqui, você tinha que saber enquanto você vai medir cada parte e o número de partes que você vai dividir os rolos. Percebeu? Viu que bacana? Viu que interessante? Legal, né? Esses problemas assim são motivadores. Eles mostram que a matemática realmente ela tem uma utilidade prática. Tá bom? Então, para aquelas pessoas que aparentemente não acreditam muito na eficácia e na importância da matemática, olha só que interessante, olha só que importante você poder verificar que você tem condição de trabalhar com ela de uma maneira tranquila. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, eu espero que você tenha apreciado. E se você tiver um tempinho, tiver a oportunidade, dê uma passadinha lá no meu blog, que tem mais alguns probleminhas, um pouquinho mais de matéria e que você pode estar praticando e pode estar se aperfeiçoando melhor. Tá bom? Eu agradeço o seu comparecimento, a sua atenção e nos vemos numa próxima oportunidade. Ok? Um abraço.